falsa, absolutamente falsa complexidade. Essa é uma coisa muito simples. Existe uma oligarquia de interesse no Brasil há séculos que foi absolutamente reconquistada ontem. No meu Twitter, para dar um lead, para ensinar a Rede Globo a fazer matéria com o lead certo, é o seguinte: a derrubada da prisão em segunda instância é a derrubada de um Brasil que tentava se reerguer. É o levante de forças de uma elite podre que se recusa a morrer e perder seus privilégios. O STF hoje cuspiu na cara de um Brasil que tenta não ser morto pelas próprias instituições. Eu acho que é simples assim, Edgar. Existe uma falsa complexidade nessa discussão supostamente sobre jurisprudência. Existe uma tradição de abuso de poder óbvia, estrutural, em todos os poderes por séculos no Brasil. Inclusive nas instituições, algumas instituições que se autoproclamam como salvaguardas do Estado brasileiro. Ontem, o STF, mais uma vez, conspurcou a si mesmo como instituição no exercício de extrema hipocrisia, como é o caso de Gilmar Mendes, que eu vou comentar daqui a pouco, ou tara com garantismo, como é o caso do Celso de Mello, que é bem intencionado, mas completamente equivocado em suas percepções, por causa de um preciosismo de linguagem. O STF ontem, meus caros, enterrou as garantias mínimas de punição de uma elite corrupta que desmanda nos países. Porque é o seguinte: não é só o Lula, embora ele seja o principal elemento dessa história toda. A queda da segunda instância, ela significa uma potencial soltura de milhares de criminosos, corruptos, assassinos, estupradores, traficantes, mas mais, muito mais. A queda da segunda instância é a apoteose de um tipo de impunidade para quem tem recursos de pagar advogados ao infinito. A queda da segunda instância é a queda infinita dos pobres nesse país, entendeu? Criminosos ou falsamente julgados, porque pobre não tem recurso para pagar advogado até quarta instância. Isso é muito simples das pessoas entenderem. Só quem tem grana e poder adia durante 20 anos um julgamento. Ela não incide, a queda da segunda instância, não incide em nada na ampla defesa para os pobres. O pobre vive sendo preso em caráter preventivo, em flagrante, antes mesmo da primeira instância, antes mesmo de qualquer julgamento sumário, e não tem a recorrer a não ser a advocacia pública, que por óbvio é menos competente que um bom advogado. Não é absolutamente um mérito de jurisprudência, porque essa questão já foi e voltou várias vezes nos últimos anos ao sabor das circunstâncias e interesses escusos ou não de alguns juízes. A última foi em 2016, isso, 2016. Né? Aí eu vou entrar exatamente nessa questão. É hipocrisia dizer que foi apenas o interesse de um debate sobre jurisprudência, porque o senhor Gilmar já havia oportunamente se colocado a favor da prisão em segunda instância. O voto dele hoje é fundamentado em absoluto ressentimento em relação à potencial prisão de amigos, réus, como o senhor Aécio Neves e o senhor Michel Temer, e a tantos réus ou parentes com quem mantinha as relações próximas, alguns inclusive soltos por ele mesmo. Instinto de classe, que é o que moveu o voto de Gilmar Mendes, basicamente. Não por acaso o voto de Minerva, que foi o dele, o sexto voto, que mudou, né? Foi referendado por ataques permanentes ao que ele considera os abusos da Lava Jato, que atacava exatamente esse instinto de autopreservação de uma elite podre que conspurca o país. De uma espécie corrupta e que colocou pela primeira vez a Lava Jato, eu estou falando agora, na história, altos corruptos na cadeia. Esse é um caso que todas as esferas de poder, e aqui eu vou falar mais uma vez do presidente também, para além do STF, que é o principal artífice dessa culpa, tem uma parcela de culpa. O silêncio do próprio presidente Bolsonaro até agora, que dizem estar escorado num suposto acordão com Toffoli para alívio dos processos do seu filho Flávio, também preocupa. Afinal de contas, ainda que ele não precise atacar diretamente o STF ou criar uma crise institucional, ele foi eleito exatamente por esse combate inclemente à corrupção, e a gente espera uma palavra dela. E sobretudo, não só, mas também sobretudo, a oposição e pessoas comemorando de maneira patética a decisão do STF em nome da soltura do Lula. Lula, a quem dizem ser um símbolo dos mais pobres, dos mais oprimidos, comemorando uma decisão espúria que garante impunidade para ricos, poderosos. E essas pessoas dizem que Lula representa os pobres e oprimidos. São esses os primeiros absolutamente ceifados por essa decisão espúria do STF. É mais que hipocrisia esse tipo de comemoração por um Lula livre. É idiopatia. É cegueira voluntária que assassina os próprios ideais do idiopata. A única chance agora, Edgar, é o povo nas ruas.
É o povo nas ruas brigando por uma PEC que altere o texto da Constituição. Sim. Vai ser difícil, porque o até me fugiu o nome dele, o presidente da Câmara, o Fofito lá. Rodrigo Maia. Enfim, Não, Fofito sou eu. Ele disse que não quer se meter junto com o STF, e eu sei. Aqui eu sei, vou te falar uma coisa, de gente da própria direita que tem medo de ir nas ruas, pra não melindrar o Flávio, ou por uma suposta chilenização do país, porque acho que o Foro de São Paulo vai invadir. Basófia. Essa é uma pauta suprapartidária. Ela não é do Bolsonaro, não é da direita, não é da esquerda. A pauta de segunda instância suprapartidária diz respeito à impunidade histórica nesse país. Deveria unir o país. A impunidade assola o país há muito tempo. A Lava Jato tentou acabar com isso e eles estão voltando em tudo. O Adriles, o Toffoli, ao sair do plenário, né, do STF ontem, fez essa afirmação com relação a estar agora, essa possibilidade de estar no Congresso através da legislação, dos legisladores que lá estão, essa implementação através de PEC, através dos trâmites e do mecanismo natural das coisas. Você acha que isso pode caminhar a partir do que está sendo decidido agora? Você acha que pode haver, através dessa sugestão que você faz, das pessoas reivindicando, acompanhando ali as pessoas em que votaram, você acha que isso pode ser implementado a partir do que temos decidido desde ontem no STF? E só uma parte bem rápida, os advogados do Lula acabam de chegar na superintendência da PF em Curitiba. Que bonitinho. Olha, isso só deve ser implementado se houver gritaria nas ruas. Isso não vai mudar em forma alguma. Essa conversa é tudo hipocrisia. O Congresso pode mudar. Aí o Rodrigo Maia diz que não vai entrar em conflito com o poder. Não é conflito, é tarefa dele, é tarefa do Congresso legislar, principalmente numa causa tão importante, tão fundamental, que divide os juristas, mas endossa todos os brasileiros, entendeu? Então é um jogando pro outro. Se não houver mobilização popular, nada vai sair do lugar. As instituições só funcionam, a democracia necessita de mobilizações populares. Vamos lá.